Agnes, caverna e saúde, o que uma coisa tem a ver com outra? Olha, cavernas a gente pode ter micro-organismos que habitam, né, naturalmente elas e possam estar envolvidos, né, com infecções nos seres humanos ou outros animais ou plantas, no ecossistema como um todo, eles podem causar danos ou não, podem estar ali no ecossistema equilibrado. E qual o fascínio de estudar isso? Você conseguir observar o que tem o ambiente de uma caverna, que a gente acha que é apenas uns insetos ou morcegos, né, que vivem lá, alguns répteis, mas a gente conhecer, na realidade, o microsistema envolvido ali. E às vezes que dá até condições para o desenvolvimento dessa vida, né, mais, os seres maiores, vamos dizer assim. Você tem medo? Um pouquinho. Mas ela serve para mais do que somente o estudo da caverna. Para o setor alimentício também ela tem uma importância. Sim, porque algumas cavernas até são usadas muito para fazer maturação de queijos, né? Armazenamento de vinhos, para maturar também. Então o ambiente de caverna é um ambiente mais úmido que propicia essa condição, né? Você gosta da caverna pelo mistério ou pela possibilidade de boa alimentação e bebida? Pela possibilidade de boa alimentação e bebida. E que pesquisa a gente pode fazer nessa área? A gente pode pesquisar lá alguns, na minha área, né, alguns micro-organismos que possam estar envolvidos, então, né, que possam ser utilizados, né, com o metabolismo deles, ser utilizado para a produção de alguns alimentos ou mesmo até de medicamentos. Então, alimentos que queijo, vinho... Queijo, vinho, a própria pães maturados ali. Isso não seria uma responsabilidade da indústria? Não só da indústria, né? Porque na realidade a indústria, se ela fica interessada, é depois de que você faz pesquisa e mostrou para ela que você tem essa possibilidade, né? Que ela pode encontrar essa possibilidade aí. Então, às vezes, muitas indústrias podem até serem contactadas ou elas mesmas contactarem os pesquisadores para ver essa possibilidade de uso desses micro-organismos na produção de alimentos. E o que te fascina na pesquisa? Onde eu me sinto assim mais criativa, né? Você vai buscar as coisas, o que acontece, respostas de algumas questões que a gente tem, a descoberta. Mas pesquisa e criatividade não é uma incoerência, já que a gente tem que estar tão certinho com determinadas regras? Não muita, porque às vezes você tem que ter uma certa criatividade para desenvolver a própria pesquisa, né? Principalmente aqui no Brasil que a gente está. Então, às vezes, você tem que ser bem criativo, buscar possibilidades de encontrar maneiras de facilitar a busca do que você quer. Às vezes, você não tem condições de comprar algum kit, então, às vezes, você tem que ser um pouco criativo também. Você já se encontrou numa situação dessa? Eu já me encontrei. Eu fazia o meu mestrado e eu precisava de uma estufa de CO2. E eu não tinha condições de ter a estufa de CO2. Então, eu produzi a porcentagem de CO2 que eu queria para o desenvolvimento do micro-organismo com vela. Pesquisa é pop? Pesquisa é muito pop. Por quê? Porque eu acho que ela nunca vai sair de moda, né? E é pop porque eu acho o máximo, né? Você está ali pesquisando e você nunca vai deixar de fazer uma pesquisa. Então, acho que ela tem o seu lugar. Como encantar os estudantes? Você encanta o estudante no momento que você está encantado, né? E aí você mostra para ele todas as possibilidades. E você mostra para ele artigos, você mostra que aquela pesquisa é importante, sendo ela básica ou não. E aí você vai encantando ele com aquelas descobertas, tudo. Como encarar muitas vezes o fracasso? Ele é bem terrível, você passa alguns dias meio deprimido, mas você consegue encarar ele como se é uma coisa que você tem que ultrapassar. E às vezes você encara um fracasso naquele pensamento de que aquele resultado, apesar de ser negativo, é um resultado. Então você tem que metabolizá-lo, né? Você tem que analisar e ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Às vezes você direciona a pesquisa para outro lado porque você teve um fracasso e consegue um sucesso. Sua área fala de vírus, bactérias, fungos, que geralmente são vilões. Isso é uma injustiça? A grande maioria deles não são vilões, né? Inclusive aí estão associados a nós, no nosso próprio organismo, a nossa microbiota, né?
E no ambiente como um todo, onde a gente vive, muito em equilíbrio. A natureza em equilíbrio tem muito micro-organismo. Sua família entende o que você faz? Eu acho que agora já entende. Como é que você percebe isso? Eu percebo isso no momento que eu consigo encantá-los. E eles são encantados. E como é que você vê o encantamento neles? Porque no momento que você começa a falar a respeito do que você faz, do que você está trabalhando, eles começam a se interessar mais. No início eles não se interessam tanto, porque é desconhecido. Aí no momento que você consegue mostrar alguns dados, associar o dia a dia deles, mostrar isso, é mesmo encanto que tem um aluno em sala de aula. Dá um exemplo. A cerveja, né? Porque todos, praticamente minha família toda gosta de cerveja ou de vinho. Aí quando eu vou falar para eles que eu estudo uma Saccharomyces, eles, que é isto? Aí tu mostra para a mãe, que é a mesma que ela usa lá no pão ou na pizza, e mostra para o pai, que é a mesma que ele bebe o vinho, e mostra para eles o que elas fazem, o que elas podem fazer, eles já começam a compreender mais, e aí começam a ficar encantados. E como fazer isso no momento onde a pesquisa está sendo desvalorizada? Eu acho que é no encantamento mesmo. É a gente mostrar que, apesar de ter a desvalorização, a gente não pode ficar parado. Então, mesmo que a gente ande bem devagarinho, a gente continua andando. Porque no momento que você não tem essa condição, né, de continuar andando, de pensar em continuar andando, aí o que vai ser da gente? Não tem jeito. Mesmo que a pesquisa esteja, né, mais paradinha, a gente precisa de ter esse estímulo. Então a gente faz menor, depois a gente vai para maior. 8 palavras. Ciência. É o encantamento de todos nós, como professores e como alunos. Biologia. Biologia é a vida, é tudo. Ecossistema. O nosso mundo, a nossa vida, a respiração, o nosso dia a dia. Pesquisa. Importante para nos manter, para ter o conhecimento, para seguir adiante. A sua pesquisa. Uma paixão incondicional. Metodologia. Tudo que a gente pode fazer organizado para chegar num ponto mais eficazmente. Comunidade científica brasileira. Está um pouco triste agora, mas eu acho que tem muita gente lutando. Fungos. Paixão, 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 paixão.